Olá e sejam bem-vindos a mais um episódio de Kings of History, um podcast onde falamos de todos os reis de Portugal de forma cronológica. Depois de ficarmos a conhecer o desfecho da vida de Dom Sancho II no último episódio, está na altura de mais um episódio de interlúdio. Muitos de vocês já sabem que fazemos um ou mais episódios nas transições de reis, para ficarmos a conhecer o que se andava a passar no resto da Europa ou até no mundo. O que andavam os outros monarcas a fazer e até mesmo que envolvimentos estas personagens tiveram na história de Portugal. Hoje vamos ficar a conhecer Frederico II Hohenstaufen, o grande, o espanto do mundo, sacro imperador e rei da Sicília. Um homem que marcou a história de uma forma que poucos fizeram. Mas antes de começarmos, gostaria de lembrar a todos que podem ouvir todos os episódios até agora lançados através do nosso website, kingsofhistory.buzzsprout.com, e que também nos podem seguir nas redes sociais para estarem sempre a par de quando lançamos episódios e muitas outras coisas. E se sentirem generosos e nos quiserem ajudar, passem pelo nosso Patreon. Bem, vamos então começar a nossa história. Vamos então começar por falar desta figura incontornável na plena Idade Média Europeia, Frederico II Hohenstaufen. Como vimos nos últimos episódios de Dom Sancho II, o nosso rei e o imperador Frederico II partilharam uma ligação improvável na fase final das suas vidas, mas com dois desfechos completamente diferentes. Para além disso, Frederico II e os seus descendentes tiveram um impacto direto na história da Península Ibérica. Por isso, faz todo o sentido sabermos um pouco mais sobre a sua vida. Frederico II era filho do imperador Henrique VI e da sua esposa Constança da Sicília. Por sua vez, Henrique era filho de Frederico I, conhecido como Barbarossa ou Barba Ruiva em português. Embora raramente usemos este termo, pois ele é mais associado ao infame pirata otomano Hayreddin, que viveu no século XVI e assolou as costas do Mediterrâneo Ocidental durante décadas. O seu pai, Henrique VI, entre sucessos e fracassos, que já falámos noutros interlúdios, conseguiu um sucesso inegável. Este conquista o reino da Sicília em nome dos direitos da sua mulher, Constança. Apesar do nome deste reino, este não se limitava à ilha da Sicília. Este reino expandia-se até Malta e ainda ao sul da Península Italiana, até às portas de Lácio e da Úmbria, sensivelmente metade de toda a península. O reino da Sicília foi fundado em 1130, depois de várias conquistas feitas pelos normandos a partir do século XI, conquistando terras do sul da Itália aos bizantinos e aos condados independentes que ali existiam. Mais tarde, ainda nesse século XI, com nomes célebres como Robert Guiscard, conquistaram as ilhas da Sicília e Malta aos muçulmanos. Este reino sempre foi um espinho cravado na política papal e, durante vários anos, os papas tentaram debilitar este novo poder instalado imediatamente a sul dos seus territórios. E, embora em 1189 Guilherme II da Sicília tenha morrido, Constança, esposa de Henrique VI, era a candidata mais legítima ao trono. E com isto, e após alguns dissabores, Henrique VI consegue conquistar o território em 1194 e, depois de ter esmagado uma revolta em 1197, assegurou finalmente o título de Rei da Sicília sob a premissa de iure exoris, ou seja, através dos direitos da esposa. Para o papado isto era um pesadelo tornado realidade. Se os normandos eram um espinho cravado, o facto de ter agora um imperador com um domínio forte às portas da sua casa era uma autêntica cama de pregos. O papado teria de fazer alguma coisa, e decide aproveitar que o imperador Henrique VI estava longe da Alemanha para debilitar o império, reacendendo disputas e rivalidades e alimenta a sede de poder dos senhores germânicos no sentido de destabilizar o poder imperial nestas regiões transalpinas. Esta estratégia teve algum sucesso, mas apenas durante o período que se seguiu à morte de Henrique VI, em setembro de 1197. Como já falámos noutros episódios, este foi um período marcado por uma verdadeira guerra civil, uma crise interna no Império que coincidiu com a Quarta Cruzada. E é precisamente por isso que quase não vimos tropas germânicas na conquista de Constantinopla. Na altura em que o seu pai morreu, Frederico tinha apenas 2 anos, nascido a 26 de dezembro de 1194. Era ainda uma criança quando tudo começou a ruir. O poder dos Hohenstaufens não resistiu a esta minoridade.
O tio de Frederico, Filipe da Suábia, era a figura mais forte da dinastia na Alemanha, e quando os tutores de Frederico, que viajavam com ele rumo ao norte, souberam da morte do imperador, mudaram rapidamente de planos. Levaram o jovem herdeiro para Palermo, capital do reino da Sicília. Foi ali que Frederico foi coroado rei e onde a sua mãe, Constança, tomou uma decisão drástica. Abdicou, em nome do seu filho, do título de rei dos romanos. Convém lembrar que este título não deve ser confundido com os antigos monarcas da Roma clássica. Este título era, na verdade, um dos que fazia parte da regalia do Sacro Imperador, pelo que às vezes era atribuído logo ao seu herdeiro e funcionava como uma etapa obrigatória antes da coroação oficial como imperador pelo Papa, tal como rei da Germânia ou, se preferirem, Alemanha. Este título era, portanto, o primeiro grande passo rumo à coroação imperial. Mas por que é que Constança abdicaria deste título? Afinal, até então ela usava o título de imperatriz. A resposta é simples. Uma criança tão longe da Alemanha jamais conseguiria manter o controle sobre o império. E, dentro da família do João Hohenstaufen, quem tinha melhores condições para tentar este feito era Filipe, o seu tio. No entanto, não foi ele quem saiu vitorioso. Quem acabou por conquistar o título de rei dos romanos foi Otão IV, filho de Henrique o Leão, antigo rival de Frederico Barbarossa. Tudo isto no meio de um império mergulhado no caos, entre anarquia, disputas e guerras civis. Frederico permaneceu em Sicília, protegido naquele reino forte e bem constituído. Aqui aprendeu várias línguas, a ler em vários sistemas de escrita, incluindo o árabe e o grego. A sua mãe, Constança, acabaria por morrer em 1198. E a partir daí, o Papa Inocêncio III passou a ser, nominalmente, o protetor do jovem. Então, mas ainda há pouco falámos que este reino da Sicília era uma grande ameaça ao papado de tão perto que estava e de tão poderoso que era. E agora o próprio Papa era o protetor do rei deste mesmo reino. A intenção aqui é clara. O Papa queria manter o pequeno Frederico sob o seu controlo e impedir uma reunificação das coroas da Sicília e a Imperial Germânica. Outra curiosidade é que o tutor nomeado para educar Frederico foi um prelado chamado Cêncio Savelli, melhor conhecido futuramente como Papa Honório III. Em 1201, o tio de Frederico, Filipe da Suábia, enviou tropas para tomar o controle de Palermo e, com isso, da própria educação do jovem Frederico, retirando parcialmente a influência papal. Em 1208, quando atinge a maioridade, Frederico finalmente começa a governar por conta própria. E mesmo numa época como o século XIII, em que os reis e governantes começavam a ver os benefícios da educação, da literacia, do direito e da recuperação de alguns elementos greco-romanos, Frederico destacou-se. Era um verdadeiro prodígio para o seu tempo. Inteligente, culto, curioso e carismático. Aos 14 anos já falava 5 línguas, entre elas o grego, o latim e o árabe. E, curiosamente, nessa altura ainda não dominava bem o alemão. Protegeu o intercâmbio cultural e demonstrava um profundo respeito pela cultura grega, ou bizantina, se quisermos ser mais precisos, e árabe, que ainda existia nas ilhas sob o seu domínio. Ele não só promoveu o intercâmbio cultural, como o protegeu ativamente. Aliás, só por curiosidade, o maltês, a língua que hoje se fala em Malta, é uma língua semítica que descende diretamente do árabe. Tem muitas semelhanças com o árabe clássico, desde a estrutura verbal ao vocabulário básico, apesar das fortes influências italianas que se foram acumulando ao longo dos séculos. Se isto é visível hoje, imaginem no século XIII. Frederico tinha muito para admirar, aprender e respeitar sobre a cultura árabe. Se considerarmos que tinham passado apenas cerca de 150 anos da conquista daquelas ilhas pelos normandos. Então, e como estavam as coisas para além dos Alpes? Otão IV de Brunswick conseguiu assegurar alguma estabilidade no Império e em 1209 foi finalmente coroado imperador pelo Papa Inocêncio III. Contudo, mais tarde, numa completa reviravolta, o Papa virou-se contra Otão IV e apoiou as pretensões de Frederico ao trono imperial, com uma condição que o jovem aceitou. Esta condição ditava que Frederico teria de separar as coroas da Sicília e a imperial.
Com isto, Frederico foi eleito pelos príncipes eleitores alemães como rei da Germânia em dezembro de 1212, um de 2 passos para a coroação imperial. O outro era ser reconhecido com o título de rei dos romanos, que já falámos anteriormente. Em 1218, Otão IV morre e, passados 2 anos, em 1220, o novo Papa Honório III, antigo tutor de Frederico, aceita coroá-lo como Sacro Imperador. Foi também nesta altura que Henrique, filho de Frederico, com Constança de Aragão, foi coroado rei dos romanos, afirmando-se como sucessor. Nos primeiros anos do seu governo, Frederico II passou muito tempo a tentar manter a ordem na Alemanha e, sobretudo, no seu próprio reino da Sicília. Durante a sua minoridade, muitos nobres aproveitaram-se desta situação para fragmentar o poder central, criando focos de instabilidade que ele agora tentava controlar. Mas não eram apenas os nobres internos que ameaçavam o seu domínio. As repúblicas mercantes de Génova e Pisa também tiraram partido do caos político para obter enormes ganhos comerciais no território. Mas a maré começou a mudar. A partir da década de 1220, a marinha siciliana tornou-se uma das forças navais mais poderosas do Mediterrâneo, só ultrapassada por Veneza e talvez por Génova. Frederico II estava a construir não só um império sólido, mas também uma força naval respeitável. Ao mesmo tempo, tomou decisões que, vistas hoje, geram bastante controvérsia. Uma das mais marcantes foi a deportação de milhares de muçulmanos da Sicília, grupos que, segundo o imperador, representavam um risco de rebelião. Estes foram forçados a estabelecer-se em Lucera, no sul de Itália, onde puderam continuar a viver segundo os seus costumes e leis, mas sob a vigilância direta do imperador. Em troca, eram obrigados a pagar um imposto especial e a fornecer uma força militar de elite ao serviço da coroa. Hoje, muitos veriam esta decisão como uma forma de limpeza étnica, mas na época esta medida deixou a Europa inteira de queixo caído e os próprios muçulmanos agradecidos com a magnanimidade. Por volta de 1225, o reino da Sicília, ou Regno, como era chamado, já se destacava como o centro mais poderoso de todo o vasto domínio de Frederico II, que se estendia também por partes da Alemanha e várias cidades italianas. A esta altura, o reino era, sem exagero, o maior centro económico, político e cultural da cristandade ocidental. E se olharmos para o contexto mais alargado, Frederico II torna-se ainda mais impressionante. O Império Bizantino encontrava-se num período de interrupção e só voltaria a ser restaurado em 1261. E o mundo muçulmano estava já em claro declínio. Neste cenário, Frederico II destacava-se como o monarca mais imponente e magnífico de todo o Mediterrâneo e de todo o Médio Oriente. Apesar disso, ou por causa disso, as relações com a Santa Sé começaram a azedar ainda mais. Em 1215 ocorre a Quinta Cruzada, que invade Damietta no delta do Nilo. O objetivo desta cruzada era retirar esta base económica aos Aiúbidas, a dinastia descendente de Saladino, e forçar a restauração do reino de Jerusalém. Já falámos desta cruzada em alguns episódios de interlúdio anteriores, mas vale a pena recordar brevemente. Na altura, os Aiúbidas estavam na verdade abertos à negociação. Chegaram mesmo a admitir devolver os territórios de Levante aos cristãos, desde que os cruzados se retirassem do Egito. Mas o plano acabou por falhar. Frederico II, que tinha prometido negociar diretamente estes acordos, atrasou-se na sua chegada e, enquanto isso, os exércitos cristãos no terreno deixaram-se dominar pela ambição. Não se contentavam apenas com a recriação do reino cristão de Jerusalém, queriam também conquistar o Egito. Essa teimosia e ganância acabaram por deitar tudo a perder. Durante este período, Frederico II acabou por se tornar no grande bode expiatório, não só aos olhos do Papa, mas também da Europa em geral. E foi também por volta desta altura que tomou a decisão de investir na recém-criada Ordem Teutónica, naquilo a que se viria a chamar de Cruzada do Báltico, concedendo-lhes direitos de conquista na Prússia, em troca de conquistarem e cristianizarem os últimos territórios pagãos da Europa, onde o cristianismo ainda não tinha conseguido impor-se. Aqui encontramos as raízes do Estado da Prússia, que, por uma série de processos e peripécias,
haveria de se tornar o grande embrião do Estado alemão moderno. Frederico sabia que precisava de lançar uma nova cruzada se queria limpar o seu nome do fiasco da Quinta Cruzada. Assim, até 1225, dedicou-se a consolidar o seu poder e a servir os seus próprios interesses. Viúvo desde 1222, casava agora com Isabel II de Jerusalém, filha de João de Brienne, o rei de Jerusalém no papel, se assim podemos dizer, já que o território tinha sido perdido para Saladino em 1187. Frederico não só forçou o sogro a abdicar das suas pretensões, como pelo direito de Iuro Exoris, isto é, pelo direito da esposa, ganhou o título de rei de Jerusalém. Agora, como rei de Jerusalém, podia justificar a cruzada como legítima, reclamando o seu próprio reino, e não apenas como uma campanha religiosa. Esta jogada política não caiu nada bem ao Papa, e, para piorar, quando a expedição partiu de Brindisi, uma doença atingiu o imperador, obrigando o exército a regressar. O Papa, agora Gregório IX, perdeu a paciência e excomungou Frederico. Houve até quem tivesse posto em causa a doença e até insinuasse que esta não passava de uma desculpa do imperador para adiar a partida para a Terra Santa. A verdade é que no ano seguinte, em 1228, Frederico finalmente embarcou rumo à Terra Santa e logo à partida recebeu uma segunda excomunhão pela mão do Papa Gregório IX. Então, mas ele já não estava excomungado? Porque é que o Papa o excomungou uma segunda vez? Basicamente, Frederico, estando já excomungado, não podia comandar uma campanha sob o signo da cruz, ou seja, com o pretexto de uma cruzada. Ignorar esta proibição foi visto como uma provocação direta a Roma, e Gregório IX tratou de reforçar a censura papal e excomungou pela segunda vez. Embora esta não tenha feito mais do que confirmar a primeira. Seja como for, a expedição partiu. Era pequena, com poucos aliados e sem um apoio decisivo das chefias dos templários e hospitalários. Chegando a Acre, Frederico, que sempre esteve mais ou menos em contacto com o sultão Aiúbida, Al-Kamil, de quem se considerava amigo, iniciou uma intensa troca de mensagens que culminou num acordo sem precedentes. Jerusalém, Belém e Nazaré, cidades sagradas para a cristandade, seriam devolvidas aos cristãos, assim como todas as terras circundantes. O Monte do Templo, com a sua Praça das Mesquitas, permaneceria sob o controle político e religioso dos muçulmanos, e a cidade de Jerusalém, que teria de permanecer sem fortificações, ficaria aberta a crentes de ambas as fés. O tratado previa ainda uma administração partilhada de vários aspectos da vida na Terra Santa. Foi um feito diplomático tão improvável e tão fora da norma para o século XIII que ainda hoje cria estupefação em quem o estuda. Mas como seria de prever, nem o Papa nem aqueles profundamente afetados com o vírus da cruzada gostaram do resultado e ninguém pôde negar que tiveram enormes ganhos. Mas estes ganhos foram conseguidos sem brandir uma espada, sem derramar uma gota de sangue. Imperdoável! Ainda para mais, um homem excomungado foi coroado como rei de Jerusalém em plena cidade santa no ano de 1229. Podia alguma coisa piorar ainda mais este cenário? Calma, é óbvio que sim. O manto usado pelo imperador na sua coroação tinha inscrições árabes, e ele recebeu bênção das autoridades religiosas maometanas a par das cristãs. Como se atrevem? Mas pior ainda, o patriarca de Jerusalém não estava presente na cerimónia de coroação. E mais, Al-Kamil, o maldito herege, desejou-lhe um reinado próspero e pacífico com os seus súbitos e os seus vizinhos. Entenda-se ele próprio. Que blasfémia! O desfecho era previsível. Uma nova confirmação de excomunhão de Frederico. Jerusalém e todo o reino recém-recuperado colocados sob interdito. Os nobres da Terra Santa? Esses estavam agora livres do juramento de fidelidade. Fariam de tudo nos anos seguintes para minar a autoridade de Frederico, até que este virou as costas e voltou para Palermo. Em 1244, Jerusalém voltaria a cair para um poder muçulmano, desta vez nas mãos dos corásmicos, ao serviço dos aiúbidas. Com ela,
roía também o breve sonho de convivência pacífica e de administração religiosa conjunta. Um ideal que, mais de 7 séculos depois, continua por cumprir, como demonstram dia após dia as notícias que nos chegam a casa. Em 1229, mal regressa, Frederico vê os seus domínios invadidos. Invasão esta patrocinada pelo próprio Papa. Este castiga os culpados, mas evita reacender as hostilidades com Gregório IX. Para piorar, o filho Henrique entrega aos nobres alemães e lombardos privilégios enormes, o chamado Statutum in favorem principum, enfraquecendo ainda mais o poder imperial. Ao fim de várias revoltas e rebeliões, Frederico impôs ordem na Dieta Imperial de Mainz com o Constitutio Pacis, em 1235. 2 anos mais tarde, em 1237, vira-se para as cidades lombardas, derrotando-as de forma esmagadora, forçando a Liga Lombarda, criada no tempo do seu avô, a ceder, sendo Milão a grande perdedora. Mas Brescia recusa render-se. Frederico monta o cerco no inverno de 1238-39, mas este corre mal, e a aura de invencibilidade do imperador começa a desvanecer. Por causa disso, Frederico passa os anos seguintes numa campanha de ferro e fogo por toda a península, destruindo rebeliões e arrasando inimigos um pouco por toda a península italiana, mas estava sempre com atenção para não atacar diretamente o território papal, apenas os seus enclaves, como por exemplo Benevento, bem no centro dos seus próprios domínios. Em 1241, Frederico decide que só atacando o Papa se libertaria, e este prepara-se para marchar sobre Roma. Mas Gregório IX morre, e com isto Frederico recua, mostrando assim à Europa que a sua guerra era contra um homem, não contra a Igreja. A morte de Gregório IX não foi o único importante marco neste ano. Com a invasão mongol, que derrotou a Polónia e a Hungria no espaço de 2 dias neste ano, como vimos noutro interlúdio, Frederico conseguiu finalmente obter os argumentos que precisava para ser considerado o campeão e defensor da fé na Europa. Este envia cartas a todos os monarcas cristãos, apelando a uma defesa conjunta contra os mongóis. Ao mesmo tempo, o imperador delineia estratégias defensivas que previam, entre outras coisas, não atacar diretamente o inimigo, até que isto fosse estritamente necessário. Isto era para impedir o uso de táticas de ataque e fuga dos mongóis, que era uma das chaves do seu sucesso. Se Frederico pensou que a morte do Papa Gregório IX lhe traria paz e sossego, estava muito enganado. Em junho de 1243, outro homem ocupa a cátedra de São Pedro. Este homem é Inocêncio IV. Este haveria de ser o grande inimigo do imperador entre os papas com quem conviveu. Inocêncio IV e o cardeal Ranieri foram implacáveis e em 1245 convocam o Concílio de Lyon. Lembram-se de falarmos deste concílio nos episódios de Dom Sancho II? Pois bem, este concílio tinha como principal objetivo a deposição de Frederico e serviu também para declarar o nosso próprio Dom Sancho II como Rex Inutilis, que se percebe bem o que quer dizer, e decretar o seu afastamento do governo do Reino de Portugal, como já vimos no episódio anterior. Não vamos entrar em grandes detalhes sobre os temas abordados neste concílio, ficando-nos por estes 2 que tiveram reais implicações políticas. Assim, com a bula Ad Apostolici Dignitatis Apicem, Frederico é definitivamente excomungado e, no papel, deposto. Os seus súbitos ficaram oficialmente livres de lhe prestar obediência. O imperador ainda tenta comparecer ao concílio, onde se encontravam o rei de França e o imperador latino de Constantinopla, mas é barrado pelos prelados. Humilhado, responde à sua maneira, cercando Roma. Na prática, Frederico era um monarca demasiado poderoso e solidamente instalado para ser derrubado por manobras papais, sorte que não assistiu ao nosso Sancho II. Durante os últimos 5 anos da sua vida, ainda teve de sufocar rebeliões, mas nunca enfrentou um levantamento maciço e até o império além dos Alpes lhe permaneceu, no geral, fiel. Assim, quando morreu a 13 de dezembro de 1250, levava consigo não só o peso da coroa, mas uma mística quase lendária.
uma aura de prestígio e admiração que ecoava por toda a Europa e chegava até aos principados russos bem lá no norte, que estavam sob domínio mongol. Frederico foi um colosso entre gigantes, capaz até de suplantar, por exemplo, a enorme figura de Luís IX de França. Para o Papa, era o verdadeiro Preambulus Antichristi, ou seja, o precursor do Anticristo. No geral, para os europeus, ele ficou conhecido ainda em vida como Stupor Mundi, o espanto do mundo. Para a história ficou como Frederico II o Grande, embora partilhe o nome, título e cognome com outro monarca, este do século XVIII e rei da Prússia. Chegamos assim ao final deste episódio de interlúdio. No próximo iremos continuar a mostrar o que se passa lá fora e como o colapso deste reino e as alianças matrimoniais dos seus descendentes acabariam por moldar diretamente a história da Península Ibérica. Até lá, um bem-aja a todos.